As Brumas de Avalon. A Senhora da Magia, livro 1, capítulo 7. A primeira coisa que se seguiu foi o retorno de Gorlois, ainda agitada com a exaltação daquela visão momentânea e atemorizada, pois nunca pensara realmente que Viviane podia morrer. Apesar das palavras de esperança, era-lhe impossível imaginar que a irmã sobreviveria. E Grain havia esperado que alguma outra coisa acontecesse, uma notícia mágica de Uther ou de que Gorlois estava morto e ela tivesse recuperado a liberdade. A presença do marido coberto em pó, faminto e rabugento, parecia calculada para levá-la a pensar que sua visão fora uma alucinação provocada ou um engano do maligno. Bem, se assim for, nenhuma importância terá esse engano, pois significa também que minha irmã está viva e que a visão foi uma fantasia provocada pelos meus próprios receios. Por isso recebeu o duque calmamente, com alimentos, banho, roupas limpas e secas, dirigindo-lhe apenas palavras agradáveis. Não se importava que ele pensasse que estava arrependida de sua dureza e tanto reconquistar seus favores. Já não lhe interessava o que Gorlois imaginasse ou fizesse, já não o odiava, nem se ressentia pelos primeiros anos de sofrimento e desespero que a haviam preparado para o que aconteceria depois. Serviu-lhe comida e bebida, verificou o alojamento dos soldados e não lhe fez perguntas. Morgana veio por um momento, lavada, penteada e bonita, saudar o pai, e logo depois Isolta a levou para a cama. Gorlois suspirou, afastando o prato. Ela está crescendo e ficando bonita, mas assemelha-se a uma fadinha, uma personagem da terra dos gnomos. De onde lhes teria vindo esse sangue? Não existe entre a minha gente? Minha mãe era do povo antigo, disse Grain, e Viviane também. Creio que o pai dela deve ter sido daquela terra. Gorlois estremeceu e disse, e você nem mesmo sabe quem é o pai da sua irmã. Uma coisa acertada que os romanos fizeram foi acabar com essa gente. Não tenho medo de um homem armado a quem posso matar, mas temo esse povo subterrâneo do mundo das fadas com seus círculos encantados e sua comida que faz uma pessoa passar 100 anos encantada, em seus relâmpagos desfechos por doentes que surgem da escuridão e derrubam um homem, mandando-o aos infernos, o diabo que os inventou para a morte dos cristãos, e creio que Deus faz bem em matá-los. E Grain pensou nas ervas e nas plantas medicinais que as mulheres das terras encantadas davam até mesmo aos invasores para que se curassem, nas flechas envenenadas que podiam derrubar até caça que não se conseguia abater com armas comuns. Em sua mãe, nascida entre esse povo, e o pai desconhecido de Viviane, e Gorlois, como os romanos queriam o fim desse povo simples em nome de Deus. Bem, respondeu, deve ser a vontade de Deus, creio. Morgana talvez deva ser criada num convento de mulheres santas, para que o grande mal herdado do sangue materno não venha manchá-la nunca, refletiu Gorlois. Quando ela tiver idade, pensaremos nisso. Um homem santo me disse certa vez que as mulheres têm o sangue das mães e que é assim desde os dias de Eva, que é isso que está no corpo delas, cheio de pecado. E não pode ser superado por uma menina. Mas os filhos têm o sangue do Pai, como Cristo foi feito à imagem de Deus, seu Pai. Portanto, se tivermos um filho, Grain, não precisaremos ter medo de que ele traga o sangue do antigo povo maligno dos montes. Uma onda de raiva dominou Grain, que apesar disso manteve-se firme no propósito de não contrariá-lo. Também isso deve ser como quer o seu Deus. Ela sabia, embora Gorlois tivesse esquecido, que seu marido jamais voltaria a tocá-la da maneira pela qual um homem busca uma mulher. Não importava agora o que ela dissesse ou o que fizesse. Diga-me, o que trouxe de volta para casa tão inesperadamente, senhor meu marido? Uther, é claro. Houve uma grande coroação real na Ilha do Dragão, próxima a Glen Strawberry, dos padres, e não sei por que estes permitem a sua existência, pois é um lugar pagão, onde homenagearam o galhudo das florestas, invocaram serpentes e outras tolices que não deveriam ser praticadas numa terra cristã.
O rei Leodegrance da Terra do Verão é, na minha opinião, e recusou-se a compactuar com Uther. Leodegrance gosta tanto de Uther quanto eu, mas não o combaterá agora. Não deve haver guerra entre nós quando os saxões se estão reunindo no leste. Se os escotos vierem este verão, seremos colhidos entre o martelo e a bigorna. E agora Uther fez-me um ultimato. Devo colocar meus homens sob seu comando, ou ele virá e me obrigará a tal. Por isso estou aqui. Podemos defender Tintagel para sempre, se necessário, mas adverti Uther que se colocar o pé na Cornualha lutarei contra ele. Leodegrance fez uma trégua com Uther, até que os saxões sejam expulsos do país, mas eu não o farei. Em nome de Deus, isso é loucura, e Leodegrance está certo. Os saxões não poderão resistir se todos os homens da Bretanha se unirem. Se vocês brigarem entre si, os saxões poderão atacá-los um reino de cada vez, e dentro em pouco a Bretanha servirá aos deuses do cavalo. As mulheres não entendem nada de honra, Igraine, finalizou Gorlois, empurrando os pratos para o lado. Vamos para a cama. Igraine havia pensado que não se importaria com o que Gorlois lhe fizesse, pois já não lhe atingiria mais. Não estava, porém, preparada para a luta desesperada com o seu orgulho. Finalmente ele voltou a espancá-la, gritando: Bruxa maldita, você pôs um feitiço na minha virilidade. Quando, exausto, ele mergulhou no sono, Igraine ficou acordada ao seu lado, as lágrimas descendo silenciosamente pelo seu rosto machucado e latejante. Então era essa a recompensa pela sua docilidade, a mesma que fora dada às suas palavras duras? Agora realmente ela tinha razão para odiá-lo, e estava aliviada por não sentir culpa. Foi tomada por um súbito e violento desejo de que Uther o matasse. Gorlois partiu na manhã seguinte, ao alvorecer, levando todos os homens, exceto uns poucos que ficaram para proteger Tintagel. Pelas conversas que ouviu no salão, antes da partida, Igraine ficou sabendo que esperavam emboscar o exército invasor de Uther, quando ele descesse das charnecas para o vale, e tudo isso pelo que ele chamava de honra. Estava disposto a privar a Bretanha do seu grande rei, deixar a terra nua como uma mulher para ser violentada pelas hordas saxônicas. Tudo isso porque não era bastante homem para sua esposa e temia que Uther o fosse. Depois que ele partiu, os dias arrastaram-se chuvosos e silenciosos. Vieram então as primeiras geadas, a neve varreu a charneca, e até esta deixou de ser visível, a não ser nos dias muito claros. Igraine ansiava por notícias, sentia-se como um texugo preso no seu buraco de inverno. O inverno! Uther dissera-lhe que viria buscá-la em meados do inverno. Mas agora ela começava a pensar que tudo não passava de um sonho. Os dias de outono arrastaram-se sombrios e frios, e começou a duvidar de sua visão, sabendo que qualquer tentativa de repeli-la, de tranquilizar-se, seria inútil. Aprendera ainda criança que depender das artes mágicas era um erro. Podia-se buscar um vislumbre da luz, quando em meio às trevas, e era o que tinha feito, a magia. Porém, não podia ser usada como um amparo para a criança que aprende a andar, pois isso a tornaria incapaz de um único passo sem orientação espiritual. Eu nunca fui capaz de confiar totalmente em mim mesma, pensou amargamente. Em criança, buscara orientação em Viviane, e logo que se fizera mulher, casaram-na com Gorlois, e sentiu que se tinha de voltar para ele em tudo, ou em sua ausência, para o padre Columba, para uma ajuda constante. Agora, sabendo que era um momento de pensar sozinha, voltou-se para si mesma. Completou o aprendizado de Morgana na fiação e começou a ensinar a Morgause como tecer em cores. Armazenou alimentos para o inverno, que ameaçava ser mais frio e prolongado do que habitualmente, e ouvia com grande interesse os fragmentos de notícias que os pastores traziam quando voltavam do mercado ou qualquer viajante. Estes, porém, eram poucos, pois o inverno envolvia Tintagel. Já havia passado o Samhain, dia de Todos os Santos, quando uma mulher mascate apareceu no castelo envolta em trapos e xales rasgados, cansada com os pés machucados enrolados em mulambos. A mulher não estava muito limpa, mas Igraine fez com que entrasse, e deu-lhe um lugar junto à lareira e um prato de ensopado de carne de carneiro, com pão seco, que teria sido a sua refeição. Quando notou que a pobre mancava devido a um ferimento de pedra, pediu à cozinheira que esquentasse água e com um pedaço de pano limpo atou a ferida.
Comprou 2 agulhas da mulher. Eram mal feitas, e Igraine dispunha de melhores, mas serviriam para ensinar os primeiros pontos a Morgana. E depois, sentindo que já tinha direito a isso, perguntou-lhe se tinha notícias do norte. Soldados, minha senhora, respondeu ela suspirando, e saxões, reunindo-se também nas estradas do norte. É uma batalha, e Uther com seu estandarte do dragão, saxões do norte contra ele, e ao que dizem o duque da Cornualha também ao sul, batalhas por toda parte, até mesmo na Ilha Sagrada. Você vem da Ilha Sagrada? Sim, minha senhora. Lá fui surpreendida pela noite nos lagos e perdi-me na névoa. Os padres deram-me pão, convidaram-me para a missa e para confessar-me. Mas que pecados tem uma velha como eu? Meus pecados já acabaram todos, foram esquecidos e perdoados, e não são mais nem mesmo motivo de arrependimento. Disse isso com um riso fino. Igraine teve a impressão de que o juízo da velha não era muito perfeito, e pouco que lhe restava fora desgastado pelas durezas da vida e pela solidão das longas caminhadas. E na verdade não há muita oportunidade para que os velhos e pobres pequem, a não ser ao duvidar de bondade divina. E se Deus não puder compreender por que duvidamos, então ele não é tão sábio quanto seus padres dizem. Mas eu não tinha vontade de ouvir a missa, e estava mais frio dentro da igreja deles do que fora, e por isso saí andando pela névoa e cerração, e então vi o barco, e sem saber como cheguei à Ilha Sagrada, e ali as mulheres da senhora deram-me comida e fogo, como a senhora. Você viu a senhora da ilha? Perguntou Igraine, inclinando-se para a frente e olhando firmemente para o rosto da velha. Dê-me notícias dela, é minha irmã. Ah, ela me contou que a irmã era a mulher do duque da Cornualha, se é que o duque ainda está vivo, o que ela não sabia. Ah, sim, ela mandou-lhe um recado, e foi por isso que vim para cá através das charnecas e rochas, onde meus pobres pés foram magoados por todas essas pedras. E agora, o que foi que ela me disse? Pobre de mim, não me posso lembrar. Creio que perdi a mensagem em meio à névoa que cercava a ilha sagrada. Os padres, a senhora sabe, disseram que não existia nenhuma ilha sagrada, nem agora, nem nunca, que Deus havia afundado a ilha do mar, e que eu achava que havia estado ali era porque se tratava de bruxaria e de alucinações do diabo. A mulher fez uma pausa curvada e, resmungando, Igraine esperou e finalmente pediu. Fale-me da senhora de Avalon. Você a viu? Ah, sim, vi. Ela não é como a senhora, parece mais uma fada pequena e morena. Os olhos da mulher brilharam e, em seguida, tornaram-se claros. Agora me lembro da mensagem. Suas palavras foram: diga à minha irmã Igraine que deve lembrar-se de seus sonhos e não perder as esperanças. E eu ri com isso. Ha, ha, ha. De que servem os sonhos, exceto para senhoras de grandes casas como essa? Não serve muito para aqueles que, como nós, andamos pelas estradas na cerração. Ah, sim, e disse mais, que teve um belo menino na época da colheita, que está bem, muito melhor do que se podia esperar, e que o filho recebeu o nome de Galahad. Igraine deu um grande suspiro de alívio, então Viviane, contrariando realmente todas as expectativas, sobrevivera ao parto. A mascate continuou. Ela explicou também que ele era o filho de um rei, que o filho de um rei devia servir a outro. Isso tem algum sentido para a senhora? A mim parece-me mais sonhos e coisas obscuras. Ha, ha, ha. E a mulher caiu na risada, encolhida em seus trapos, estendendo a mão para o calor do fogo. Sim, Igraine conhecia o significado da mensagem. O filho de um rei devia servir a outro. Então Viviane tivera realmente um filho com o rei da Bretanha Inferior, depois do ritual do grande casamento. E se na profecia feita por ela e por Merlin, Igraine tivesse um filho de Uther, grande rei da Bretanha, então um deles deveria servir ao outro. Por um momento sentiu-se tremer, como se fosse dar a mesma risada histérica que a velha demente estava dando. A noiva ainda não foi levada para a cama, e aqui estamos organizando a vida dos filhos. Em seu estado de excitação, Igraine viu esses meninos, o nascido e o que estava para nascer à sua volta como sombras. Seria o filho de Viviane, Galahad, o gêmeo rival, a desgraça do filho que ainda teria com Uther. Igraine teve a impressão de que podia vê-los, à luz vacilante do fogo, um menino moreno esbelto com os olhos de Viviane, um adolescente de cabelo fulgurante como um homem do norte. E em seguida, sempre brilhando à luz do fogo, vislumbrou as sagradas insígnias dos druidas,
guardadas em Avalon desde que os romanos haviam incendiado os bosques sagrados. O prato, a copa, a espada e a lança brilhando e lampejando aos 4 elementos. O prato de terra, o copo de água, a espada de fogo e a lança do ar. Pensou sonolento, espreguiçando-se enquanto o fogo brilhava e tremia, e havia uma insígnia em cada um deles. Era uma sorte. Teve um estremecimento violento e levantou-se. O fogo apagara-se, transformando-se em carvões. A velha mascate, com os pés enrolados nos xales e trapos, dormia o mais próximo possível das brasas. A sala estava quase vazia. Uma criada cochilava num banco bem enrolado em sua manta. A outra fora para a cama. Teria dormido ali metade da noite e sonhado tudo aquilo? Despertou a criada, que se foi resmungando para o quarto, deixando a velha mascate junto à lareira. Igraine dirigiu-se tremendo para o seu quarto e aninhou-se ao lado de Morgana, apertando a menina nos braços como se quisesse afastar as fantasias e o medo. O inverno chegou logo, apressado. Não havia muita lenha para combustível, apenas uma espécie de rocha que queimava, mas fazia muita fumaça e enegrecia portas e tetos. Às vezes tinha de queimar algas marinhas secas, o que espalhava por todo o castelo um cheiro de peixe morto, como na maré vazante, e por fim os boatos começaram a falar da aproximação dos exércitos de Uther, que se preparavam para atravessar as grandes charnecas na direção de Tintagel. Em condições normais, os homens de Uther poderiam dominar os de Gorlois, mas se forem emboscados, Uther não conhece a região. Ele se sentiria bastante ameaçado pelo terreno rochoso e pouco familiar, sabendo que o exército de Gorlois estaria concentrado nas proximidades de Tintagel. Uther não esperaria uma emboscada longe do castelo. Igraine não podia senão aguardar. O destino da mulher era ficar sentada em casa no castelo ou na cabana. Havia sido assim desde a chegada dos romanos. Antes disso, as tribos celtas seguiam os conselhos de suas mulheres, e mais ao norte existia uma ilha de mulheres guerreiras que faziam armas e ensinavam os chefes a usá-las. Igraine ficou acordada noite após noite, pensando no marido e no amante, se é que podia chamá-lo assim, mesmo sem ter tocado com ele um único beijo. Uther jurara chegar no meio do inverno, mas como poderia atravessar as charnecas e evitar as armadilhas que Gorlois lhe armava? Se pelo menos fosse uma feiticeira ou sacerdotisa completa como Viviane. Ouvira quando criança muitas histórias do mal que há em se usar a magia para impor a nossa vontade aos deuses. Seria bom então deixar Uther ser enganado e os seus homens assassinados? Convenceu-se de que Uther devia ter espiões e escoteiros, e não precisava da ajuda de uma mulher. Desconsolada, acreditava que devia fazer alguma coisa e não apenas ficar sentada esperando. Poucos dias antes da véspera do solstício do inverno, houve uma tempestade que durou 2 dias, tão violenta que Igraine estava certa de que para o norte, nas charnecas, nada que não estivesse bem enterrado como um coelho na toca poderia ter sobrevivido. Mesmo a salvo dentro do castelo, as pessoas aninhavam-se junto às poucas lareiras acesas e ouviam a tremer o vento uivando. Durante o dia ficou tão escuro como a neve e o granizo que não era possível nem mesmo fiar. O estoque de velas era muito limitado. Ela não ousava consumir mais, pois ainda havia uma longa parte do inverno a enfrentar. Por isso ficavam a maior parte do tempo sentados no escuro, e Igraine procurava recordar-se de velhas histórias de Avalon para divertir Morgana e evitar que Morgoso se irritasse com o tédio. Quando finalmente a menina e a moça adormeciam, Igraine ficava sentada envolta em seu manto frente às pequenas chamas, demasiado tensa para dormir, sabendo que se fosse deitar-se ficaria acordada, procurando penetrar na escuridão com os olhos cansados, tentando transmitir seu pensamento por sobre as léguas que a separavam. De quê? De Gorlois para saber onde o levaria sua traição? Pois se tratava de traição. Ele jurara fidelidade a Uther, como seu grande rei, e em seguida, devido ao ciúme e à desconfiança, faltara o juramento. Ou de Uther, tentando acampar naquelas charnecas desconhecidas, batido pela tempestade, perdido, cego? Como poderia chegar até ele? Procurava reavivar as lembranças dos seus poucos conhecimentos de magia, aprendidos quando criança em Avalon. Corpo e alma, haviam-lhe ensinado, não estavam inseparavelmente unidos. Ao dormir, a alma deixava o corpo e ia para o país dos sonhos, onde tudo era ilusão e loucura,
e por vezes para os que tinham a formação dos druidas para a Terra da Verdade, onde Merlin a levara naquele outro sonho. Certa vez, quando o parto de Morgana e as dores pareciam eternizar-se, ela havia deixado por momentos o próprio corpo, vendo-se deitada lá embaixo, uma pobre coisa mexida pelas parteiras e confortada pelas suas amas, enquanto a alma flutuava livre da dor. Acima de todos, alguém se inclinara sobre ela, insistindo que se devia esforçar-se ainda mais, pois podiam ver do alto a cabeça da criança, e ela voltara para a dor renovada e o esforço tremendo e havia esquecido. Mas se lhe fora possível fazer isso naquela ocasião, então poderia fazê-lo também agora. Tremendo dentro do manto, Igraine olhava para o fogo e desejava estar em outro lugar. Conseguiu-o. Parecia estar de pé à frente do seu próprio corpo, com perfeita consciência disso. A principal modificação era a de não ouvir mais o uivo selvagem da tempestade fora das muralhas do castelo. Não olhou para trás. Tinham-lhe dito que quando se deixa o corpo nunca se deve olhar para trás, pois ele atrai de volta a alma. E mesmo sem olhos, ela podia ver tudo à sua volta, e sabia que o corpo estava sentado imóvel ante ao fogo agonizante. Agora que o havia conseguido, sentiu medo, pensando, eu devia ter cuidado do fogo antes, mas sabia que se voltasse jamais teria coragem de tentar novamente. Pensou em Morgana, o laço vivo entre ela e Gorlois, embora o marido agora a rejeitasse. Referindo-se à indiferença da criança, o laço existia. E ela podia encontrar Gorlois, se o buscasse. Mas, ao mesmo instante em que teve pensamento, viu-se em outro lugar. Onde estava? Havia o clarão incerto de sua pequena lanterna, à luz da qual viu Gorlois, cercado de várias cabeças, homens reunidos numa das pequenas casas de pedras das charnecas. Gorlois dizia: combati durante muitos anos ao lado de Uther, sob Ambrósio, e se bem o conheço, ele contará com a coragem e a surpresa. Sua gente não conhece o clima da Cornualha e não sabe que se anoitece com tempestade forte, esta amainará pela meia-noite. Portanto, eles não se moverão enquanto o dia não clarear, mas tão logo isso aconteça, ele entrará em ação, esperando cair sobre nós ainda cedo. Se, no entanto, pudermos cercar o campo nas horas entre o momento em que a tempestade passar e o sol se levantar, então, quando levantarem acampamento, poderemos surpreendê-los. Estarão preparados para uma marcha e não para uma batalha. Com um pouco de sorte, poderemos dominá-los antes que tirem as espadas das bainhas. Uma vez destruído seu exército, se Uther não for morto, pelo menos não voltará às costas e deixará a Cornualha para nunca mais voltar. À luz precária da lâmpada, Igraine viu Gorlois mostrar os dentes como um animal. E se ele morrer, seus exércitos bandarão como a colmeia, quando alguém mata a rainha. Igraine sentiu-se recuar mesmo sem corpo. Apenas um espírito parecia-lhe que o duque adivinhava sua presença. E, na verdade, ele levantou a cabeça e franziu a testa, passando a mão no rosto. Sinto um vento gelado, está frio aqui, murmurou. E tinha mesmo que estar. Com a neve caindo desse jeito, disse um dos seus homens. Mas antes mesmo que ele terminasse a frase, Igraine já estava longe, pairando no limbo incorpóreo, resistindo à forte atração de voltar a Tintagel. Ansiava pela sensação da carne, do fogo, e não pelas andanças entre os mundos, como o espectro esvoaçante de um morto. Como chegar a Uther para alertá-lo? Não havia qualquer laço entre eles. Nunca havia trocado sequer um beijo de paixão que teria ligado seus corpos de carne, e com isso atado o espírito imaterial que ela era agora. Gorlois a acusara de adultério. Desesperada, Igraine desejou então que assim tivesse sido. Estava cega no escuro, etérea, pairando no ar. Sabia que um pensamento, por menor que fosse, a levaria de volta para o seu quarto em Tintagel, onde seu corpo, dolorido e enregelado, estava enroscado frente ao fogo morto. Lutou para continuar naquela negra e mortal escuridão, esforçando-se, rezando sem palavras. Fazei com que eu encontre Uther, embora, sabendo que as curiosas leis do mundo em que estava agora tornavam isso impossível. Nesse corpo ela não tinha nenhum laço com Uther. Mas meu laço com Uther é mais forte do que o da carne, pois durou mais de uma vida, argumentou ela com alguma coisa impalpável, como se apelasse para um julgamento superior àquilo que determinava as leis dessa vida. A escuridão parecia fechar-se agora sobre ela. Sentia que não podia respirar,
que em algum lugar lá embaixo o corpo já havia deixado, estava gelado, com a respiração falhando. Alguma coisa nela gritava: volte, volte, Uther é um homem feito, não precisa de você, não precisa de sua preocupação com ele. E ela mesma respondia, lutando para ficar onde estava: ele é apenas um homem, e não está a salvo das traições. Agora, na escuridão que a cercava, havia uma outra, ainda mais profunda. E Igraine sabia que não olhava para o seu próprio eu, invisível, mas sim para o outro, gelada, tremendo, torturada. Ela não ouvia com os ouvidos do corpo, mas sentia, em cada nervo de todo o seu ser, a ordem: volte! Você deve voltar. Você não tem o direito de estar aqui. As leis estão feitas e são fixas. Você não pode ficar aqui sem sofrer um castigo. Ouviu-se dizer para aquela escuridão estranha: se é necessário, pagarei o custo exigido. Por que procura ir aonde é proibido ir? Tenho de avisar a ele, gritou desesperada, e de repente, como a mariposa que se estende as asas sobre o casulo, alguma coisa em Igraine, que era maior do que ela mesma, abriu-se e estendeu ela as asas, e a escuridão à sua volta desapareceu. A forma atemorizante que lhe fazia advertência passou a ser apenas uma forma velada, uma mulher igual a ela mesma, uma sacerdotisa, certamente não uma deusa, nem a velha imagem da morte. Igraine disse com firmeza: estamos ligados e jurados, vida com vida, e além da vida, você não tem o direito de proibir. De repente, Igraine viu que à volta de seus braços estavam as serpentes de ouro que usara em seu estranho sonho das pedras circulares. Levantou-os e gritou uma palavra numa língua estranha. Jamais conseguiu lembrar, depois de tudo passado, mais do que uma meia sílaba que começara com A e que tinha poderes mágicos. Nem soube como tal palavra lhe ocorreu naquela situação extrema, e ela que não era sequer uma sacerdotisa nesta vida. A forma proibida à sua frente desapareceu, e Igraine viu a luz como o sol nascente. Não, era a mais débil das luzes de lanternas, uma vela grosseiramente protegida com um pedaço de chifre dentro de uma caixa de madeira, apenas um bruxuleio nas sombras geladas de uma pequena cabana de pedras, semi-derrubada e apressadamente reparada com feixes de juncos. Graças, porém, a uma curiosa luz inexistente, ou poderia ela, espírito incorpóreo, enxergar sem olhos. Pôde perceber algumas faces no escuro, faces que já vira em volta de Uther, em Londinium, reis, chefes e soldados. Esgotados e enregelados, eles se acocoravam em volta da pequena luz como em seu débil fogo, pudesse aquecê-los, de alguma forma, lógico. E Uther estava entre eles, magro e exausto, as mãos sangrando de frieiras, o manto de lã cuidadosamente fechado sobre a cabeça e em volta do queixo. Não era o orgulhoso e majestoso sacerdote amante da primeira visão, nem mesmo o homem desajeitado e rústico que entrara na igreja já perturbando todos, mas esse homem, de ar cansado e desalentado, cabelos úmidos caídos em volta do nariz avermelhado pelo frio, parecia a Igraine mais real, mais belo do que antes, o coração doendo de pena, ansiando por tomá-lo nos braços e aquecê-los. Sentiu como se tivesse gritado: Uther! Soube que ele ouviu, pois levantou a cabeça e olhou à volta, estremecendo como se o abrigo gelado tivesse sido varrido por um vento ainda mais frio. E então ela percebeu através dos mantos e capuz que lhe envolviam o corpo, as serpentes enroladas em seus braços. Não eram reais, mexiam-se como serpentes vivas, pois nenhuma cobra deixaria sua toca naquele momento. Mas ela as percebeu, e de alguma forma Uther a viu e abriu a boca para falar com um gesto imperativo, porém fez com que ele se calasse. Você tem de levantar acampamento e preparar-se para marchar, ou estará condenado. A mensagem não se formou em palavras na sua mente, mas sabia que se transferia diretamente para ele. A neve cessará pouco depois da meia-noite. Gorlois e seus soldados sabem que você está preso aqui, e cairão sobre o acampamento sem piedade. Você deve estar preparado para enfrentar o ataque. As palavras silenciosas chegaram a ele, com o último impulso de força que ainda existia em Igraine.
No mesmo momento em que as palavras se formavam, ela sabia que a força de vontade que a levara até ali através de abismos contra as leis desse mundo desapareceria. Não estava habituada a tal coisa e lutava sem querer partir antes de fazer a sua advertência. Acreditariam nela? Estariam prontos para enfrentar Gorlois? Ou permaneceriam ali imóveis no escuro, depois da tempestade onde Gorlois os encontraria como a raposa encontra as galinhas amontoadas no puleiro? Não podia fazer mais nada. Um frio mortal, o desmaio provocado pela exaustão total penetraram nela. Sentiu-se perder a consciência e mergulhar num frio gelado e na escuridão, como se a tempestade tivesse envolvido ferozmente todo o seu corpo. Estava deitada no chão de pedra, diante das cinzas frias do fogo. Um vento gélido soprava como se a tempestade que a seguira por toda a visão também tivesse desabado dentro de seu corpo. Não era isso. As venezianas de madeira do quarto tinham sido abertas pela força do vento. Batiam de um lado a outro, as rajadas de chuva gelada sopravam para dentro do aposento. Estava gelada, tão fria que tinha a impressão de que jamais poderia voltar a movimentar-se, de se ficaria ali, deitada e congelaria, e que o frio do seu corpo se transformaria aos poucos no sono da morte. Naquele momento não se importava. Deve haver uma punição por violar um tabu. É essa a lei. Fiz o que era proibido, e não posso sair incólume dessa aventura. Se Uther for salvo, aceito isso, mesmo que meu castigo seja a morte. E na verdade, Grain, aconchegando-se e tentando cobrir-se com o insuficiente calor de seu manto, considerou que a morte seria uma bênção. Pelo menos não sentiria o frio. Mas Morgana, que dormia na cama junto da janela, se esta não fosse fechada, poderia resfriar-se e talvez mesmo ser atacada pela febre dos pulmões. E Grain não se teria mexido, se não houvesse uma razão mais forte do que ela mesma. Mas, pela filha e pela irmã inconscientes, forçou um movimento doloroso e procurou mexer os pés, as mãos adormecidos. Incerta, movendo-se como se estivesse embriagada, dirigiu-se aos tropeções até a janela e, com mãos inábeis, congeladas pelo frio, procurou fechá-la. O vento arrancou-a 2 vezes de seus dedos e ouviu-se soluçar enquanto lutava com ela. Não conseguia ter tato, mas sabia que perdera uma unha nessa luta com a veneziana, que parecia uma coisa viva. Finalmente, conseguindo segurar o trinco com as mãos, fechou a janela, usando toda a força, apertando um dedo nesse movimento. Continuava frio no quarto, um frio de gelo, e ela sabia que sem o fogo Morgana e Morgause ficariam doentes. O que mais desejava no momento era meter-se na cama entre elas, ainda enrolada na manta, e aquecer-se entre seus corpos jovens e quentes. Mas transcorreriam horas ainda até o amanhecer, e fora ela quem deixara o fogo apagar-se. Tremendo e embrulhando-se bem no manto, apanhou um braseiro que estava na lareira e arrastou-se pelas escadas abaixo. Sentindo os pés gelados, magoaram-se ao tropeçar na pedra. Na cozinha, 3 servas enrolavam-se como cães distantes no fogo brando. Estava quente ali, e um caldeirão fumegava, pendurado em um fio longo sobre o fogão. A sopa de aveia para a refeição da manhã, sem dúvida. Bem, era a sua cozinha e a sua sopa. Mergulhou uma concha no caldeirão e bebeu o caldo quente. E ainda sem sal, mas nem isso a aqueceu. Encheu o braseiro com brasas vivas, cobriu-o e, segurando com uma dobra da saia, subiu novamente as escadas. Estava fraca e trêmula, e apesar da sopa quente, tremia tanto que teve medo de cair. Não posso cair, pois se cair, não me levantarei novamente. O braseiro ateará fogo em alguma coisa. Ajoelhou-se frente à lareira fria de seu quarto, grandes espasmos e sacudirem o seu corpo, e com dor violenta no peito, mas agora não tinha frio, sentiu calor por todo o corpo. Alimentou as brasas pacientemente, com pedacinhos de madeira e depois com pequenos ramos. Por fim a lenha pegou fogo e a chama subiu em direção ao teto. E Grain sentia agora tanto calor que tirou o manto, arrastando-se para a cama. Pegou Morgana e deitou-se com a criança nos braços, mas não tinha consciência se dormia ou se morria. Não estava morta. A morte não provocaria essa dolorosa e súbita sucessão de frio e calor. Sabia que estava deitada há muito tempo
envolta em panos fumegantes que esfriavam e eram renovados. Sabia que a forçavam a tomar coisas quentes, quase sempre feitas com ervas nauseantes, contra a febre, e por vezes bebidas fortes misturadas com água quente. Dias, semanas, anos, séculos passaram sobre ela, enquanto estava deitada e consumia-se de calor, ou tiritava de frio, e era obrigada a engolir as coisas horríveis que lhe derramavam pela garganta, quando estava fraca demais para sequer vomitar. Certo dia, Morgause apareceu e perguntou-lhe, irritada: se você estava doente, Grain, por que não me acordou e me mandou acender o fogo? A forma negra que barrara o caminho estava de pé num canto do quarto, e agora Grain podia ver-lhe a face. Era a morte que guardava as portas do proibido, e que agora poderia castigá-la. Morgana veio vê-la. O pequeno rosto sombrio atemorizado quis tranquilizar a filha, mas estava demasiado fraca para falar em voz alta. E Uther também apareceu, mas sabia que ninguém o poderia ver, e não seria conveniente chamar o nome de nenhum outro homem que não fosse do seu legítimo esposo. Ninguém pensaria mal dela se chamasse pelo nome de Gorlois, mas, mesmo que estivesse morrendo, não queria chamá-lo. Nada mais desejava dele na vida ou na morte. Teria sido uma traição ao marido, a sua feitiçaria proibida, ou teria sido apenas um sonho, tão real quanto a sua tentativa de avisar Uther? Teria conseguido salvá-lo? Parecia-lhe estar vagando novamente pelos espaços gelados, tentando forçar cegamente seu caminho em meio à tempestade para dar-lhe o alerta. Num certo dia, o padre Columba também apareceu e resmungou frases em latim, deixando-a desesperada. Que direito tinha de vir perturbá-la com os últimos sacramentos, quando não se podia defender, ela se envolver em feitiçarias? Pelos padrões do padre, era uma mulher má e seria condenada por ter traído Gorlois. Ele teria vindo para vingar o seu senhor. A tempestade voltara devastando-a, e Grain vagava interminavelmente em meio dela, tentando encontrar Morgana, que se perdera, pois apenas Morgause estava ali, usando uma coroa, a coroa dos grandes reis da Bretanha. Depois Morgana estava de pé na proa da barca que atravessara o mar do verão, rumo a Avalon, usando as roupas de sacerdotisa, aquelas que Viviane vestia, e depois tudo era silêncio e escuridão. De súbito, o quarto iluminou-se com a luz do sol, e Grain mexeu-se e sentiu que não podia sentar-se na cama. Fique deitada, senhora, recomendou Isota. Vou trazer-lhe o seu remédio. E Grain sorriu, e foi com surpresa que ouviu seu próprio murmúrio. Se eu resistia às suas beberagens, então provavelmente resistirei a esta também. Em que dia estamos? Dentro de 10 dias apenas será o solstício do inverno, senhora. Quanto ao que aconteceu, sabemos que a lareira em seu quarto deve ter se apagado durante a noite. A janela foi aberta pelo vento. A senhora Morgause disse que acordou e a viu fechando as venezianas, que saiu depois e voltou com o braseiro. Mas a senhora não falou. Acendeu o fogo e, por isso, ela só ficou sabendo que estava doente pela manhã. Quando notou que estava queimando de febre, não reconheceu nem a ela mesma e nem a menina. Essa era a explicação simples. Só Grain sabia que a sua enfermidade era a mais. Era um castigo por tentar feitiçarias muito superiores às suas forças, a tal ponto que o corpo e o espírito se esgotaram de maneira quase fatal. Começou Igraine a perguntar, mas não podia falar em Uther. E há notícias do Duque, meu senhor? Nenhuma. Sabemos que houve uma batalha, mas não chegaram notícias enquanto as estradas não forem desobstruídas depois da grande tempestade. Contou a criada, mas a senhora não pode falar mais. Deve tomar o seu caldo quente e ficar deitada para dormir. Pacientemente, Igraine tomou o caldo quente que lhe trouxeram e dormiu. As notícias chegariam quando fosse o momento.